Olá, bem-vindo de volta, recruta. Mantenha a cabeça baixada e a sua pá próxima, porque hoje nós vamos cavar trincheiras e mantenha o seu corpo na lama, porque na semana 8 da Primeira Guerra Mundial vai ser a semana que marca o começo da Guerra de Trincheiras. Então eu já consigo ver a sua respiração de máscara de gás aí muito animada. E vamos entrar então nos acontecimentos da semana 8. Na semana passada nós vimos que os alemães estão agora se retirando do rio Marne, fugindo do contra-ataque francês e inglês depois de uma ofensiva desastrosa contra as forças ao redor de Paris. Então os alemães não conseguiram tomar Paris e agora estão se retirando para uma posição melhor, já que a logística deles estava terrível e eles estavam muito avançados, sem suporte adequado e sem suprimento adequado. Os soldados estavam exaustos e sem munição. Era necessário uma retirada, e quando um dos generais decretou a ordem de retirada, os outros seguiram. Lembrando que o comando alemão nesse período da guerra era completamente inapto, muito fraco, e o comandante maior foi trocado. Nessa semana nós vamos também ver quem substituiu ele, mas esse é um resumo da semana passada. Vamos para hoje, em 1914. Em 13 de setembro de 1914, o general Joseph Joffre estava feliz. Ele com seu bigodão e sua estatura de 1,60 m, com um sorriso enorme no rosto. Cara, que pense num velhinho feliz, porque ele recebeu uma adoração e tipo, todo mundo achava ele o máximo. E ele ficou extremamente popular na França, porque foi dado a ele o crédito pela vitória contra os alemães e por expulsar eles da França. Aí todo mundo aplaudia onde ele passava. Os jornais lançavam os alemães em retirada, França soberana, agora sim. E o general Joseph Joffre era a primeira página ali falando: em 2-3 semanas nós vamos expulsar eles de volta para a Alemanha. Pense num pessoal otimista. E no caso, os generais e oficiais franceses fizeram uma reunião no dia 13 de setembro de 1914, onde eles estavam discutindo quanto tempo os alemães iam aguentar conforme a retirada estava progredindo. E eles chegaram à conclusão que em torno de 3 a 4 semanas eles conseguiriam retomar todo o território francês e expulsar o exército alemão de volta para a Alemanha. E aí, sem querer falar spoilers, para você que já sabe o que aconteceu, eles estavam um pouco otimistas demais. E como eu não sei o que eles botaram no baguete deles de manhã, mas cara, deve ter sido algo forte. E na vida real, na linha de frente, onde o pessoal não tava ali tomando champanhe e comendo comidas chiques em hotéis de luxo em Paris, enquanto discutia como a vitória ia vir rápido, os soldados que estavam ali se ferrando, cara, não dava. Eles estavam sendo puxados ao limite da sua resistência. É difícil falar isso, mas parabéns pro exército francês, porque eles realmente se botaram no limite. Alguns soldados estavam há dias sem comer, outros sem dormir também há alguns dias. Cara, era uma situação totalmente exaustiva, e eles estavam fazendo o possível, botando a sua vida em risco para expulsar os alemães, fazendo o mesmo avanço que os alemães fizeram contra eles há algum tempo atrás. Novos recrutas recolocavam os ranks dos que eram feridos ou mortos, e eles continuavam a pressão todo santo dia. Na região ali onde os alemães estavam se retirando, o exército francês avançava com força. Infelizmente para eles, faltava tudo. Faltava comida, faltava água, faltava cavalos, faltava munição, faltava suporte de artilharia, mas eles continuavam mesmo assim. Então os exércitos franceses que estão lutando aqui não estão nem perto de 100% da sua força total, mas mesmo assim eles continuam na ofensiva.
Cada dia que passa, eles estão perdendo algumas centenas de homens, lutando contra a retaguarda dos alemães, que ficou para trás para ganhar tempo, enquanto o exército principal se retirava e retirava as artilharias pesadas e os equipamentos mais difíceis de mover. E os franceses, parabéns, mantinham a pressão, mas, sem o equipamento adequado. E o suprimento também. E os ingleses avançavam de forma mais cautelosa. Lembre-se que o exército inglês é profissional. Os franceses eram recrutas recém-treinados, com algumas semanas de treinamento militar. Então, imagina tu ali com 18 anos, 20 anos. Cara, nós estamos derrotando os alemães. Vai. E tu ali emocionado que a França vai ganhar, de que eles não estão com nada, e que o teu exército é o melhor do mundo. Bota esse teu uniforme aqui, azul brilhante e vermelho brilhante. Não pergunte de onde vem essas manchas de sangue e buraco de tiro. Só corre. Eles estavam empolgadíssimos, achando uma vitória rápida, e novamente, nos jornais e nas cartas, o pessoal estava dizendo que provavelmente a guerra iria acabar até o Natal desse ano, e logo eles voltariam para casa. Cuidado que você deseja, porque talvez você não volte para casa vivo, né? Talvez você volte numa caixinha, mas eles continuavam aqui avançando loucamente, esses recrutas recém-colocados no exército, para repor as pesadas baixas da desastrosa ofensiva que foi também do Joffre. Só que o Joffre não recebeu tanto ofensa assim, porque como eles estavam vencendo aqui, ele acabou recebendo mais crédito pela vitória do que pelas derrotas, apesar de que foi culpa dele o ataque falho inicial. Tudo bem, vamos continuar. E do lado alemão, a situação também não estava boa. Tava muita tensão. Os soldados que já estavam exaustos tiveram que fazer uma retirada o mais controlada possível. Felizmente para eles, a parte da retaguarda estava segura, então eles conseguiram se retirar sem que nenhum exército fosse circulado. E felizmente para eles também, o general-maior, o comandante de chefe militar, É que tem um termo em inglês que eles chamam também para eles, mas no caso é o comandante maior do exército alemão, acho que esse seria o termo correto em português, o Erich von Falkenhayn. O Erich von Falkenhayn, tá vendo? Eu tô treinando minha pronúncia aqui para vocês. Ele deu ordens, coordenou os generais e ele estabeleceu uma linha onde eles deveriam se retirar e fixar ali aonde era essa linha. Antes, a ofensiva parou no rio Marne, agora eles iriam se retirar atrás do rio Ain. No rio Ain é um rio na França que tem alguns dos terrenos mais vantajosos para defesa que tu pode imaginar, e o Erich von Falkenhayn é infinitamente superior ao seu predecessor. Ele agora estava dando ordens ativas, ele ainda deixava os generais manter uma iniciativa local, mas ele pelo menos coordenava muito melhor os exércitos, dando ordens do quartel-general para um plano maior. Infelizmente, aqui na França, para os alemães, o número de divisões estava reduzida do número necessário para tomar Paris, e eles agora estavam com inferioridade numérica quando comparado aos franceses e os ingleses. E a posição que eles estabeleceram para reagrupar os exércitos, recomeçar uma ofensiva depois e ressuprir e garantir as linhas de suprimento era do rio Ain. Atrás dele, como é que é esse rio? Ele tem em torno de 30 metros de comprimento, no caso, porque rio não é um círculo, né, Maurício? Então é 30 metros de diâmetro, no caso, 30 metros de comprimento, perdão. E desses 30 metros, tem 2 quilômetros em média de planícies dos dois lados. Então, ao redor do rio tem uma enorme planície, e essas planícies permitem que tu veja o inimigo vindo a quilômetros de distância, porque não tem nada que cobre o movimento de grande número de soldados.
Então, digamos, tu vê um pessoal vindo lá em azul brilhante e vermelho, os franceses estão ali. Se tu vê uns soldados vindo com um uniforme caqui, mas com umas bandeiras vermelhas, são os ingleses. Então tu mais ou menos consegue diferenciar de longe, utilizando lunetas, binóculos e observadores em locais altos. Os alemães sabiam facilmente do movimento das tropas inimigas. E o mesmo pode ser dito dos aliados? Não, porque a posição que os alemães estavam agora era uma floresta. Na margem que eles escolheram para defender do rio, existia uma elevação, e nessa elevação florestas densas eram muito frequentes na margem do rio, então eles estavam recuados depois daquela planície e eles ficavam na elevação com uma floresta protegendo eles. Então os alemães agora tinham a proteção das árvores, a visibilidade total do terreno, e eles tinham o tempo necessário para reestabelecer as linhas de suprimento, reforços chegarem e preparar uma nova ofensiva. Essa imagem aqui é das margens desse rio, então tu consegue ver que os alemães estavam numa posição muito vantajosa para a defesa. Imagina tu tentar atravessar um rio de barco a nado com esses caras atirando em ti com rifles de precisão. Não vai dar certo, vai morrer todo mundo, mas isso não vai impedir dos aliados tentar. Eu vou chamar os franceses e ingleses de aliados, é spoiler de outra guerra, isso aí, não é porque eu gosto de chamar eles assim, mas eles vão continuar atacando independente da posição vantajosa dos alemães, porque apesar da posição defensiva, o exército deles está no limite do esgotamento físico e de suprimento, e os ingleses e os franceses sabem disso. Se eles manterem a pressão, eles talvez vençam a guerra aqui e agora. E o que ocorreu? Em 14 de setembro, quando os ingleses chegaram nas margens do rio, eles decidiram fazer um ataque. Na noite do dia 13, teve uma neblina densa, e utilizando a neblina densa, eles tentaram atravessar o rio com barcos e fazer pontes improvisadas. Eles atravessaram o rio à noite, e na manhã do dia 14, a neblina foi embora, e os alemães estavam olhando para eles em todas as direções. Os ingleses foram fuzilados por tiros das árvores, da colina, de todos os cantos, e eles foram mortos às dezenas. Cada vez que mais ingleses tentavam tomar aquela posição, mais e mais morriam. Felizmente para os ingleses, o kit deles tinha uma pá. Os soldados que sobreviveram foram os que se deitavam no chão, cavavam um buraco e tentavam ficar numa posição defensiva sob fogo inimigo. Então, se tu não tem uma cobertura natural, tu cria a tua própria defesa, mas não basta ficar ali sob fogo de supressão contínua de todas as direções. Eles precisavam tomar a margem daquele rio de qualquer jeito. Os alemães não podem ter uma posição tão boa. Nós precisamos empurrar eles para fora daqui agora. A artilharia foi alocada no setor e, atirando da margem oposta, começou a obrigar os alemães a abandonar algumas posições defensivas, e mais reforços ingleses e depois franceses também começaram a atravessar o rio, fazendo pressão e retomando a colina onde os alemães estavam, expulsando os alemães daquela posição defensiva e controlando um ponto seguro ao redor do rio. Nossa, então a defesa dos alemães foi quebrada? Eles vão ser obrigados a se retirar mais? Não, os alemães então optaram por contra-atacar, e por semanas, malditas semanas, a batalha vai ficar desse jeito. Os alemães contra-atacam, os ingleses perdem centenas de homens, os alemães também. A artilharia canta pros dois lados, é morteiros de mão, granadas, minas terrestres. Os caras vão fazer de tudo para tentar impedir que a posição caia na mão dos inimigos. Os ingleses perdem um pedacinho do território apenas para, quando chegar reforço, eles tomarem ele de novo, e os alemães, os sobreviventes, fugirem. E nessa luta dia e noite, os soldados relatam que foi um inferno.
Cara, no fim, essa batalha levou a alguns milhares de mortes dos dois lados, e os ingleses que participaram dela e sobreviveram disseram: o único jeito de um homem não morrer nesse lugar aqui é ele não ser visto. A pá foi rapidamente adaptada, os alemães também tinham ela no seu kit de sobrevivência, e eles começaram a cavar buracos e começaram a tomar um avanço mais cauteloso, e os ingleses começaram a manter a posição depois de estabelecer trincheiras defensivas e segurar a linha. No fim, depois de uma linha de frente que foi para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro por muitas semanas, eles finalmente chegaram em um empate técnico. Nenhum dos dois lados mais avançava, com medo de perder batalhões inteiros em um ataque inútil. Então a artilharia tentava matar os inimigos, e você, do outro lado da artilharia, meu caro soldado raso, só tinha uma chance de sobreviver: não ser visto. Então cava um buraco, fica quietinho e torce, reza pra qualquer coisa que tu acredita aí, e torce que a bala não atinja você, porque era a única chance de tu sobreviver. As árvores começaram a ser destruídas e começaram a assumir, os terrenos que tinha na região, e virar apenas um negócio chamuscado, cheio de lama, corpos mortos, trincheiras improvisadas e um cheiro horrível da podridão daqueles corpos destruídos. Cara, era um local infernal, fora que os soldados tinham pouquíssimo tempo para dormir, e eles tinham que revezar um com o outro para dormir algumas horas, porque às vezes tinha ataque no meio da noite. Os sinalizadores que eram utilizados antes para marcar para a artilharia onde atirar, agora estavam sendo utilizados para ver o terreno durante a noite e impedir ataques noturnos, para tentar iluminar o chão e identificar posições inimigas. Cara, eles estavam adaptando os equipamentos que estavam usando antes para atacar aqui. A luneta foi modificada para virar um periscópio, para ver por cima da trincheira e tu conseguir olhar o inimigo sem se expor. A tecnologia começou a mudar, e mudar rápido. Os dois exércitos estavam agora se adaptando à nova guerra de trincheira. Essa batalha vai durar 4 semanas no total, só que as batalhas como essa vão começar a ser a regra, não mais a exceção. Aquelas batalhas de movimento rápido, de avanço, tomada de cidades, vilarejos, conquistas inteiras, vai acabar, e a batalha de hoje em diante vai começar a ser assim, uma luta infernal, um inferno na terra para os soldados que estão lá, para ganhar alguns metros de terreno, tomar uma ou outra trincheira completamente inútil, apenas para saber que o inimigo tem mais trincheiras iguais àquela logo atrás. Então vai ser uma batalha onde vidas vão ser trocadas por metros de terreno. Ai, que batalha idiota! E os ingleses, cara, deixaram isso por escrito. A maior reclamação nas cartas e do pessoal que estava lutando nessa batalha foi o quão interminável ela parecia. Até agora, as batalhas duravam uma tarde, um dia no máximo, entendeu? Essas batalhas aqui nunca terminava. Tu tava sempre sob tensão, sempre a tua vida tava em risco. Era tiro, explosões, pessoas morrendo todo santo minuto. Era um inferno. E isso aí eles não imaginavam, mas vai seguir eles por mais alguns anos. Aquele otimismo que a guerra ia acabar no Natal vai ficar só no pensamento. E no caso, agora em diante, a partir dessa batalha aqui, é que vai começar, tanto nas linhas de frente dessa região aqui, quanto nas da Rússia, uma guerra de trincheira infernal, porque nenhum dos exércitos mais vai investir em um ataque total, amplo e uma guerra de movimento, e sim, eles vão começar a uma guerra de atrito longa, muito custosa em vida, mas tentando ao máximo
desgastar as forças dos seus inimigos na esperança de uma quebra, uma brecha na linha de frente que permita voltar à guerra móvel. Vamos ver se essa esperança numa guerra móvel de novo vai estar baseada na realidade. E os ingleses, né, conseguiram manter parte da margem do rio dominada, então dali eles vão estar a alguns metros da posição alemã. Na verdade, cara, as trincheiras eram, tipo, não tinha 20 metros de um lado do outro, entendeu? O teu inimigo tava ali, tu sabe que ele tá ali, mas tu não vai ser louco de ir lá atirar nele, porque no momento que tu levantar aqui, tu vai levar um balaço. Então, os ataques começaram a ser cada vez mais esporádicos, e duelos de artilharia e tiros de trincheira para trincheira com pouquíssima eficiência começaram a ser a regra. Snipers, tiros de precisão começaram a ficar mais e mais comuns. E as trincheiras evoluíram e evoluíram muito. E por que eu trouxe aqui o dia 14 especificamente? É porque nesse dia foi quando o general John French, que apesar do nome é inglês, ele deu a ordem para os soldados cavarem trincheiras. Então no dia 14 foi quando a ordem de cavar trincheiras foi oficialmente dada por um oficial britânico. Os alemães, os generais de campo, já davam ordens assim, tipo, para os seus soldados ali locais, mas agora era a hora dos dois exércitos cavar e sentar a bunda numa maldita trincheira no chão e esperar o inimigo quebrar. Ai, que guerra desgraçada que isso aí vai acontecer, mas era isso, ou morrer instantaneamente. Às vezes o pessoal acha que, né, por que isso aconteceu? É porque o número de baixas na guerra moderna era altíssimo, a fatalidade era imensa, então tipo, não dava mais. Armas de alta precisão, armas de rápida repetição, a artilharia, cara, que causava morte de centenas de homens com um tiro, tu não podia mais bobear, não dava mais para marchar que nem Napoleão, né, francesas, e tu deveria se adaptar ou morrer, e era isso que os exércitos começaram a fazer. Mais e mais recrutas vinham todos os dias para repor as baixas dos dias passados, e alguns corpos não conseguiam nem ser retirados do campo de batalha porque eles estavam na posição da terra de ninguém. A linha entre os dois inimigos agora era, como foi chamada, No Man's Land, a terra de ninguém. E aqui eu queria trazer, porque também, aliás, devo de novo agradecer ao canal da Grande Guerra, porque todas as imagens que eu pego aqui é deles, né? Então os caras realmente foram atrás de vídeos históricos. Se você quer ver a melhor cobertura possível da Primeira Guerra Mundial, recomendo ver o canal The Great War. É muito, muito bom. E essa imagem aqui, ela é da trincheira alemã na margem do rio. Observe que eles estão em uma posição elevada, observe que eles estão extremamente concentrados em locais pequenos. Então se uma bala de artilharia cai ali, ou uma granada de mão cai ali, mata todo mundo? Sim, precisamente. Essa técnica de ficar todo mundo agrupado vai mudar conforme a guerra vai avançando, mas nesse começo, no caso, não se tinha uma estratégia militar definida para a trincheira, e eles tinham mais medo que o inimigo conseguisse quebrar a trincheira e dominar a tua posição. Então, tipo, tu tá ali um do lado do outro, era melhor para defender do avanço inimigo, né? O risco de um ataque de artilharia matar todo mundo é mais alto, porém, né, perder a posição seria tipo perder a guerra, então tinha que ficar aqui e segurar esse maldito pedaço de terra completamente inútil. E novamente, conforme a artilharia vai evoluir, essa tática aqui vai mudar. Mas achei interessante essa imagem e quis trazer para vocês. Observe também a concentração absurda de metralhadoras. Então imagina, cara, não tem, até eles acabar a munição, eles vão matar qualquer coisa que vem ali da frente. E não tem nada que a infantaria possa fazer para dominar uma posição dessas. E o John French, o general britânico aqui na linha de frente,
ele deu alguns, ele falou alguns discursos, ele tem algumas frases importantes, e nessa semana aqui, ele falou algumas frases que acho que realmente é palavras de sabedoria. Bota na tua redação do Enem. Uma delas é: estamos em um empate a nosso favor. Genial, cara. O cara deve ser, sei lá, um parente distante da Dilma. Mas ele disse que eles estão num stalemate, que seria um empate a favor deles, porque numa guerra de atrito, com a economia do mundo inteiro na Inglaterra, e a França também conseguindo bloquear a Áustria-Hungria e a Inglaterra bloqueando a Alemanha, era uma questão de tempo até os inimigos quebrarem pela pressão econômica e de suprimento, enquanto eles tinham, em teoria, recursos infinitos. Então, para ele, a guerra de atrito favorecia muito os aliados e prejudicava muito os alemães. E ele também falou a frase: uma pá nessa guerra é tão útil quanto um rifle. Belas palavras, lindas palavras. Cara, quem tem uma pazinha de combate gosta muito desse cara. Então, o patrono da pá é esse cara aqui, genial, muito, muito inteligente, o John French. E agora, as trincheiras, como eu falei, vão evoluir e evoluir muito. Nesse início aqui, elas não passavam de buracos no chão, algumas vezes reforçada com uns troncos de madeira, mas geralmente era um buraco no chão mesmo. Alguns que cabiam um soldado, outros que cabiam um pequeno grupo de soldados. Os de metralhadora tinham que ser maiores, como essa aqui na imagem, porque a metralhadora da época era pesadíssima e precisava de espaço para munição, e geralmente tinha um observador junto. Então 3 representavam ali a equipe de metralhadora básica, mínima, sempre mais gente de suporte para pegar a munição e tudo mais, mas em geral, nas posições de armas pesadas, os buracos tinham que ser mais bem feitos. Porém, conforme a guerra foi evoluindo, a necessidade de movimentar tropas sem serem vistas obrigou eles a adaptar, e adaptar muito. As trincheiras, que antes eram só um negócio temporário, viraram um abrigo permanente, e entre uma trincheira começou a se criar uma linha de trincheiras defensivas, que se uma fosse destruída, tu teria outra, depois outra, depois outra, tanto para recuar, quanto para fugir da artilharia, quanto para reagrupar e contra-atacar o inimigo, e trincheiras de comunicação entre essas linhas de trincheira mais profunda foram estabelecidas para te poder rotacionar as tropas. Então tropas saem, tropas vêm, e o inimigo não sabe o que está fazendo. Então é um jeito de camuflar o movimento dos teus exércitos. Trincheiras de comunicação, onde passavam cabos de telégrafo e comunicação para a linha de frente, para dar as ordens para os oficiais. Trincheiras de abrigo, no caso, onde os soldados dormiam. Algumas eram só uma toca, que uma pessoa só deitava ali e dormia encolhida. Outras eram abrigos subterrâneos, com o teto reforçado, geralmente com madeira, que abrigava vários e vários soldados em beleches, e eles tinham dispensas mais profundas, onde eles guardavam comida e tudo mais. Então começou a ficar um negócio muito, muito complexo, e normalmente os abrigos eram na trincheira, no lado da trincheira, em direção ao inimigo, porque a artilharia não consegue acertar na porta e matar todo mundo que tá dentro. E, cara, foi adaptando e adaptando muito como fazer trincheiras cada vez melhor, e elas evoluíram, porque elas ficavam no começo inundadas embaixo, então plataformas para te ficar apoiado, plataformas para te poder andar sem abaixar a cabeça, sacos de areia, concreto, drenagem, várias e várias coisas foram sendo criadas para melhorar a qualidade de vida dos soldados que ficariam, não sabem eles o que, mas anos e anos nessa situação deplorável, segurando uma maldita posição na França, esperando alguma coisa acontecer. Vai ser uma guerra muito triste, meus amigos, mas você de Krieg já está acostumado com isso. Vamos ver o que vai acontecer nos episódios seguintes. Apenas saiba
que as trincheiras não vão ficar estáticas, elas vão estar evoluindo junto com a guerra e novas e mais tecnologias vão ser criadas focadas em melhorar elas e destruir elas. Então a guerra vai começar a ter que levar em consideração esses buracos no chão também, que vão ficar uma frequente em toda a linha de frente. Não importa onde tu vai, tem uma maldita trincheira, o pessoal de Krieg tá no paraíso. Já na fronte da Rússia, como a gente já tinha conversado um pouquinho no episódio anterior, o Conrado von Hossendorf, o comandante maior do exército austríaco, veio choramingando com o rabinho entre as pernas pro general Ludendorff. O general Ludendorff, o comandante dessa fronte da Alemanha, foi para a Áustria-Hungria conversar com o exército, os chefes de exército do Império Austríaco, e o Conrado convenceu ele que, cara, nós estamos numa situação deplorável, ajuda, por favor, porque ele tava ali. Cara, o exército austríaco perdeu 500 mil de soldados nesse ponto aqui. Desses 500 mil de perdas, 100 mil foram capturados pelos russos, muitos soldados que eram de origem eslava, então eles tinham teoricamente a mesma descendência dos russos, se viraram contra os austríacos e simplesmente optaram por lutar pela Rússia. Toma, trouxa, muitos e muitos abandonaram as armas e fugiram, e foda-se esse negócio de Império Austro-Húngaro, e eles simplesmente voltaram para casa ou fugiram do país. Então teve uma quantidade imensa de deserção, mas a maioria foi morta mesmo. Os russos realmente atacaram e dizimaram os exércitos deles, tipo, isolados um dos outros e em posições muito avançadas na região onde hoje fica a fronteira entre a Polônia e, no caso, poxa, meu Deus, me fugiu a palavra. A Ucrânia. Isso, entre a Polônia e a Ucrânia, nessa região, o terreno, cara, é imenso, 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 e os exércitos simplesmente se perdiam ou ficavam a dias de distância de um e de outro, e os russos estavam avançando em onda, e eles cercavam esses exércitos, essas posições da Áustria-Hungria, e eles, tipo, ou os austro-húngaros fugiu e aí morriam, tipo, tentando se retirar, com os russos logo atrás e cavalaria russa perseguindo eles, ou ficavam e lutavam até eles finalmente quebrarem e se renderem, ou morrer todo mundo. Então, foi uma guerra brutal pro exército austríaco. Por quê? Porque eles foram incompetentes, eles atacaram em locais, tipo, sabe quando o Paraguai atacou o Brasil e o exército deles, tipo, se perdeu dentro do Brasil, no território imenso, foi encirculado e destruído? Mesma coisa. Eles optaram por atacar a Rússia, gênios, e eles foram dizimados. Então, agora cabia aos alemães, né? Na real, os austríacos, teoricamente também, cabia ao exército general Ludendorff a salvar a pele deles. Enquanto isso, eles se retiraram para onde? O exército austríaco se retirou para a fortaleza de Przemyśl. Essa cidade ali, eu não sei falar o nome, desculpa, Przemyśl. É um nome, cara, boa sorte falando isso aí, é PRZ. Como é que se fala PRZ? Eu não sei, eu falo português, tipo, tem algumas línguas que eu consigo traduzir, mas isso aí pra mim, tipo, é russo. E Przemyśl, acho que é o nome, né? É bem difícil de pronunciar, taca aí no Google Tradutor se tu quer saber como se fala isso aí de verdade, mas 120 mil soldados austríacos se reagruparam nessa região. Por quê? Ali fica uma fortaleza imensa. Essa fortaleza de Przemyśl é muito, muito defensiva, e nessa região ao redor tem suprimentos, tem um rio que mantém o seu suprimento vindo, tem uma colina que permite uma observação enorme do terreno, e ela fica na elevação das montanhas, então ela é bem mais alta do que o resto do terreno, permitindo que a artilharia tenha uma posição vantajosíssima de tiro de tudo que está vindo de qualquer direção. Essa fortaleza é incrivelmente defensível e
foi aqui que eles optaram por fazer uma linha e segurar os russos. E aí eu já sei o que alguns de vocês estão pensando, cara, se isso aqui é uma fortaleza, a gente viu ali na Bélgica que hoje em dia, em 1914, na atualidade, fortaleza não serve para nada, a artilharia destrói fortaleza, os russos vão vir com artilharia e destruir tudo, é uma questão de tempo para essa fortaleza virar uma ruína, igual as da Bélgica, não é? Sim, porém não, e já vou te falar por quê, mas apenas saiba que essa fortaleza aqui é muito bem feita. Até hoje, as ruínas dela, acredito que ainda dá para visitar. Eu vi várias fotos ali de turismo no negócio, não sei se é aberta ainda a visitação, mas tem fotos de drone, tem fotos do negócio. Se tu procurar ela no Google, tu vai ver várias fotos dela, da onde ficava tipo os quartéis, negócio. Então é um lugar muito bonito. E em si, essa fortaleza vai ser defendida agora pelos remanescentes do exército austríaco, mas por que os russos não usaram artilharia para dizimar isso aí? Muito simples. Muitos acham que na Rússia o que acaba com os exércitos é o inverno. E sim, o inverno é foda pra caramba, mas não é só o inverno. O problema mesmo é a chuva. Quando vem a primavera, começa uma chuva... Desculpa, a primavera não, o outono. Quando vem o outono, começa uma chuva infernal. E nessa época aqui lá, era o outono. E a chuva começou a cair, e chuva, e chuva, e chuva. Semanas inteiras de chuva. Quando os russos se aproximaram dessa posição, era um lamaçal. As estradas viraram um banhado. E atravessar isso aí com canhões pesados era praticamente impossível. Era necessário colocar madeiras na terra para poder deixar ela mais estável. Os cavalos atolavam, não conseguiam andar, as carroças quebravam, entrava água no canhão, aí o canhão ficava inutilizado. Era um saco atravessar isso aqui. E os russos também, apesar de ter tido a vantagem aqui contra o exército austríaco, o exército deles não era o ápice da coordenação, então a artilharia, a infantaria, as unidades diferentes não coordenavam muito bem, portanto, eles não tinham uma ordem direta de cercar isso aqui com artilharia e dizimar. Simplesmente os exércitos que chegavam tentavam avançar, eram repelidos, tentavam avançar, eram repelidos. E graças, a essa chuvarada que tá vindo, a velocidade do exército russo caiu muito. Para te ter uma ideia, como é difícil carregar um canhão na lama, pensa o seguinte: imagina um carro, certo? Agora imagina um carro muito pesado, totalmente carregado. Isso é uma carroça com um canhão. Agora pensa esse carro muito carregado, tu joga ele naqueles banhados que as vacas ficam atoladas, sabe? Tipo, tu vai, acelera com tudo e joga o teu carro no banhado. Beleza, agora tira ele dali. Boa sorte, sem usar veículos a motor, só com a mão. Vai lá, tira o carro dali, quero ver, duvido. Então, era isso aí, era impossível. Essa foto aqui, achei muito legal. Olha a quantidade de gente puxando pra ver se tira o negócio da lama. Cara, que situação desgraçada. E chovia direto. As chuvas aqui caem umas chuvas torrenciais. E as estradas, hoje em dia, ainda são ruins. Nessa época era tudo de chão. Não dava, simplesmente a logística dos russos ficou zero e o avanço dos russos foi mais atrapalhado pelo tempo do que realmente pelo exército austríaco, mas isso permitiu o exército austríaco a se recuperar e os alemães a começar a fazer um plano para salvar os seus aliados do sul. E algumas imagens, cara, tem até caminhões, e no caso aí, se tu vê o vídeo da Grande Guerra, isso aqui é um vídeo, eu cortei essa imagem dos vídeos. Esse aqui, cara, o caminhão atravessando a lama, me deu um negócio ruim, cara, que coisa ruim, não bota esse caminhão nessa lama, meu, não vai passar, só não vai passar, não dá, o caminhão vem tipo virando a roda pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro.
Cara, só dói. Se você gosta de um pouquinho de carro, você sente que, tipo, não vai dar certo. E não vai dar certo. Olha o pneu dos caminhões dessa época. Se fosse um pneu pelo menos mais grosso, talvez ele não vai passar essa jossa aí. O peso é tudo na frente. Cara, não tá, tudo bem. Tadinho dos russos, se deram mal. Bem, e os ingleses? Os ingleses, você deve estar percebendo que tá morrendo gente à torta e à direita nessa guerra. O exército inglês no começo da guerra era em torno de 120 mil homens. Cara, 120 mil homens é o quê? 4 vezes menos do que a Áustria perdeu de soldados até agora em 8 semanas. Então eles vão precisar de mais soldados para manter o atrito absurdo. Lembre-se no começo da guerra também que alguns imaginavam que ia ser uma guerra de atrito e eles queriam começar uma campanha de recrutamento. Pois é, esse pessoal mais observador e muito inteligente começou uma campanha de recrutamento e o seu país precisa de você. Essa imagem aqui começou a sair nos jornais, a estar nas ruas, tu via isso aqui nos postes, onde tu ia, tu sabia que você era chamado porque o seu país precisa de ti para defender as sociedades livres, para defender tudo que há de bom, a civilização, a Inglaterra. Se tu quer defender a Europa, lute. E nós temos um inimigo que não merece misericórdia. Veja o que eles fazem na Bélgica. E aí jornais faziam aquelas propaganda horrível das atrocidades que os alemães fizeram na Bélgica e dizendo só você pode parar isso. Junte-se agora ao exército britânico. Deus salve o rei. E o pessoal se empolgou, cara, e se empolgou mesmo. Essa foi uma das das campanhas publicitárias de maior sucesso na história. Em questão de 6 semanas desde que ela começou, 478 mil novos recrutas se alistaram no exército. Então, 500 mil praticamente de novos soldados entraram no exército britânico. Por quê? O exército britânico não tem um recrutamento obrigatório. Tu não é obrigado a servir o exército. Tu só vai se tu quer. E até então não precisava de um exército grande. Agora precisa. E eles começaram a aceitar um monte de gente e fazer novos regimentos e preparar eles para a luta. Cara, incrível. Então o seu país precisa de você e você respondeu. Quase 478 mil homens vão para a França lutar pela liberdade, pelo rei e pela Inglaterra, repondo agora a única deficiência que os ingleses tinham, que é a quantidade de soldados. Mas, nem tudo são rosas nesses novos recrutas. Os soldados veteranos disseram que eles eram inúteis, ridículos, eram tipo, cara, que coisa péssima. Por quê? Os soldados veteranos da Inglaterra já tinham treinado, lutado em vários lugares, e agora veio o Zé, que vem de tipo chá, ali é tipo o padeiro que faz tipo os pães para comer com chá, veio se alistar. O cara que corta cabelo veio se alistar. Um outro que é um poeta veio se alistar. Tu tá me zoando? Que vocês estão brincando, cara? Sabe aquela cena do 300, tipo, qual é a sua profissão? Ah, eu sou padeiro. Qual é a sua profissão? Ah, eu sou escultor. E espartanos, qual é a sua missão? Mais ou menos isso. Porque os soldados profissionais, cara, viam esses novos recrutas com um desdém total, porque eles eram desajeitados, não tinham noção nenhuma de manejar a arma, atirar, de noção de tipo sobreviver na guerra, de cavar a trincheira, de seguir ordens. Era muito difícil, mas eles fizeram o treinamento e eles iriam para a linha de frente como todo mundo. No caso também, a Inglaterra cometeu alguns erros, algumas gafes péssimas, que nesse momento aqui eles não imaginavam que era um erro. Na real, eles acharam que era uma coisa lógica e fácil.
para manter os grupos de soldados unidos, eles tentaram juntar pessoas ou pela sua cidade natal ou por profissão. Então imagina assim, tu veio de tal cidade, tu vai lutar com um regimento onde todo mundo veio da mesma cidade que tu. Então teu amigo tá ali, teu primo tá ali, tá todo mundo ali. Então, se tu lutar com uma pessoa que tu conhece, em teoria, tu vai lutar bravamente, não vai desistir nunca, porque se tu fugir, primeiro que é uma vergonha para as pessoas que tu conhece, e segundo, tu tá botando as pessoas que tu gosta, que tem uma afeição, em risco. Então, na cabeça deles, isso aí era uma boa ideia. O que vai acontecer? Essa guerra moderna causa um atrito terrível. Cara, milhares de soldados vão ser mortos e batalhões inteiros vão ser completamente dizimados. E se o batalhão inteiro é composto por quase que todos os homens jovens da mesma cidade, se todos eles morrerem, a cidade vai ficar sem nenhum homem. Pois é exatamente isso que vai acontecer. E algumas cidades inglesas, depois disso aqui, vai ter quase que zero homens jovens, o que vai reduzir muito a natalidade e vai afetar a pirâmide demográfica da Inglaterra por séculos. Mas, né, foi uma burrice. Eles não imaginaram que era uma burrice, mas, né, isso vai ser visto depois. E hoje em dia, os regimentos são, né, obviamente, de vários pontos diferentes, com uma variabilidade geográfica, para exatamente que uma cidade não seja extinta de novo. Erro, isso aí. Mas a gente deve aprender com os erros do passado. E agora nós vamos terminar a nossa semana. Os russos estão se arrastando na lama, os austríacos estão defendendo numa fortaleza muito, muito bem posicionada, os alemães estão se retirando para o rio Ain e fazendo uma luta brutal para tentar evitar que as tropas britânicas e francesas estabeleçam posições na sua margem. E, por enquanto, a guerra tá mudando, não mais uma guerra móvel, mas sim uma guerra de atrito, brutal, sangrenta, com custo de vida imenso, sem ganho nenhum. Tudo de bom, meus amigos, mantenham sempre seu equipamento limpo de lama e a sua pá em mãos. Até mais.